Olá, galera do oitavo ano. Que bom que nós estamos aqui em mais um encontro geográfico, mais uma aula aí para a gente conhecer sobre assuntos geográficos, conhecer novos lugares, viajar pelo mundo afora através dos livros. O bom da geografia, de você estudar geografia, é que você viaja aí pelo mundo todo através dos livros. Você imagina aí os lugares e conhece cada cantinho do nosso mundo e as maravilhas geográficas que cada canto tem para nos oferecer, né, através dos estudos aí. Então, fiquem atentos a esta aula, prestem bem atenção, coloque já o livro aí do lado de você, coloque o caderno, vai escrevendo as observações, os pontos importantes que você acha importante, dúvidas, questionamentos, anota as palavras que vocês não sabem o significado, para na próxima aula eu verificar o caderno de vocês, né, essas observações, o glossário, e pela plataforma Cresum, né, quero dar uma olhada no que vocês fizeram aí da aula. Não é para copiar do livro, é da aula, certo? Então, abram o livro de vocês na página 144, que vamos dar continuidade estudando sobre o continente asiático, certo? Logo depois vamos para a Europa. Da Oceania, partindo aí o nosso voo para a Europa. Então, abram o livro de vocês na página 144 para a gente dar continuidade. Abriram? Então vamos lá. Aqui eu quero começar mostrando para vocês alguns apontamentos que vai nos trazer algumas informações mais diretas, né? Mais objetivas a respeito de alguns dados da Oceania, certo? Que faz parte aí do nosso estudo de hoje. Então, a Oceania aí é o menor continente do planeta, ok? Ela tem mais ou menos 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Ela é formada por ilhas continentais, de corais e vulcânicas da Melanésia, Micronésia e Polinésia, e pela Austrália, que é uma plataforma continental. Quando você olha aqui para o mapa que tem na tela direita aí, do lado direito de vocês vê logo de cara o território australiano, certo? Que eu estou citando aqui para vocês. Ó. Nesse território aí, a gente pensa que é na Austrália que se limita o território, aqui ó, o território do continente da Oceania, mas não é, certo? Além dessa plataforma continental que é a Austrália, nós temos as ilhas de corais vulcânicas da Melanésia, Micronésia, Polinésia, certo? Que vamos estudar um pouco mais na frente. A Austrália, ela se destaca porque domina cerca de 85% do território da Oceania. Ela é uma das maiores plataformas continental deste continente, certo? A Austrália é a maior porção de terra contínua da Oceania, que está entre os maiores países do mundo, com 7,69 milhões de quilômetros quadrados. O Brasil tem 8 milhões e 570 mil quilômetros quadrados. Ela é menor um pouco aí do que o nosso país, certo? Ela está isolada no centro da placa indo-australiana, aí é o motivo dela não ter, né, eventos geológicos atualmente. Ela possui rochas muito antigas, já bastante desgastadas, e das mais de 10 mil ilhas, sim, alunos. Lá no continente da Oceania tem mais de 10 mil ilhas. A região da Polinésia está mais a leste do Oceano Pacífico. É o conjunto aí de ilhas mais distante da Austrália, desta plataforma continental, certo? Prosseguindo aí. De origem predominantemente vulcânica, tem como características os picos mais de 2.400 metros acima do nível do mar. Exemplos das ilhas mais habitadas aí. Nós temos aqui as ilhas da Polinésia, que são as Tuamotu, Tahiti, Midway, Samoa, Tonga, Bora Bora, Cook e o Havaí. Além das ilhas vulcânicas, essa região aparece com a maior concentração de atóis do mundo, com centenas de ilhas menores de origem coralinas. Que eu vou mostrar para vocês logo nos seguintes slides as diferenças que existem entre uma ilha oceânica uma ilha vulcânica
e uma ilha coralínea. Aqui eu coloquei o mapa para vocês observarem o mapa, as regiões da Oceania. Nós temos a Austrália aqui, ó, que eu estou circulando para vocês. Nós temos as ilhas da Melanésia, da Micronésia e da Polinésia, certo? Que vamos estudar cada ponto aí dessas ilhas e do país australiano, que é a maior plataforma continental da Oceania, deste continente, certo? Vamos lá, estudando mais um pouco sobre as divisões dessas ilhas, da Polinésia, Micronésia e Melanésia. Vamos falar da Melanésia agora. A Melanésia está na parte central da Oceania. Ela possui algumas das maiores ilhas do continente, como Papua, Nova Guiné. Deixa eu circular para vocês acompanharem. Papua, Nova Guiné, Tuvalu, Nauru, Vanuatu, Fiji e Ilhas Salomão e o arquipélago de Bismarck. Ao nordeste da Austrália, algumas dessas ilhas elas são compostas de rochas cristalinas bem antigas, como as que formam a Austrália, que eu falei para vocês no começo da aula. As Ilhas Marianas, Kiribati, Palau, Marshall, Carolinas, Guam, etc. são as principais ilhas da Micronésia. A nordeste da Austrália e ao norte da Melanésia, formadas por ilhas coralinas e vulcânicas. Como eu falei para vocês, aqui tem um exemplo de uma ilha coralina, essa primeira figura aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês, com o iluminador. E nós temos aqui, ó, uma ilha vulcânica. As ilhas coralinas, elas são formadas por corais. Observem aqui, ao redor de toda a ilha, ó, a presença de muitos corais, certo? E a parte do relevo dessas ilhas, elas são bem menores do que as ilhas vulcânicas, né? Você não observa altitudes aí elevadas nessas ilhas, é mais planícies mesmo. Aqui você encontra um hotel, né, instalado aqui, ó, no meio da ilha, né, que por sinal deve ser alguma coisa brilhante, né? Um dia nós estaremos lá conhecendo, fazendo aula de campo lá. E aqui nós temos as ilhas vulcânicas, né, completamente diferente geograficamente falando, onde nós temos elevação do relevo, ok? Toda a estrutura geográfica completamente diferente das ilhas coralinas, tá bom? Agora vamos falar do relevo da Oceania, ok? Primeira coisa, o relevo ele está dividido em 4 regiões diferentes, com características geomorfológicas distintas umas das outras. A primeira nós temos a do Pacífico, nós temos os geossinclinais da Tasmânia, nós temos o escudo australiano e os arcos melano-irlandeses. Nós vamos falar um pouco aqui na frente sobre cada relevo desse que compõe o continente aí, a Oceania. A unidade geomorfológica do Pacífico aparece principalmente na Polinésia, que adentra aí até o oceano. Ela é formada por ilhas vulcânicas e coralinas. Fica na região assísmica, ou seja, no passado, embora no passado tivesse intensa atividade geológica, né, hoje não tem mais essa atividade geológica como tinha no passado. Com profundidades entre 4 e 6 mil metros, a sua crosta é mais delgada em relação às outras regiões de assoalho oceânico do mundo, com cerca de 5 km em média. Aqui está o mapa para vocês se situarem melhor a questão do relevo. As partes mais alaranjadas, certo? Nós temos as altitudes mais elevadas e as partes mais verdes, as cores verdes aí representadas no mapa, são as áreas de planícies, certo? Então aqui nós temos a Cordilheira Australiana, o Grande Deserto de Areia, Deserto de Gibson, Grande Deserto de Vitória, okay? Terra de Tasmã, Terra de Arreim. Aqui nós temos a Nova Guiné, uma área, né, de planície. Aqui mais elevação do relevo, certo? Então aqui está para você se situar melhor onde tem as áreas mais elevadas e as áreas com altitudes mais baixas. As verdes até 100 metros e as laranjadas mais fortes aí, nós temos aqui, ó, até 1.200 metros de altitude, ok? Prosseguindo aí nossa aula. Vamos falar agora a região da Tasmânia. Dentro, né, dessa região, o relevo são os geossinclinais.
quais são as características, professor, desse relevo? São estruturas geológicas gigantescas, elas apresentam aí, né, em forma de bacias alongadas, elas sofrem a sedimentação, né, acúmulos aí de sedimento intenso de áreas periféricas, e depois ela passa por outro processo, que é o soerguimento, e forma aí futuramente, a partir desse soerguimento, as cadeias de montanhas. A 300 quilômetros para dentro do continente encontra-se a grande cadeia divisória, com altitudes modestas. No entanto, a maior altitude dessa unidade geomorfológica, da região da Tasmânia e dos geociclinais, é de 2.228 no Monte Cosco, certo? Outra característica do relevo é o escudo australiano. Ele foi ali do período pré-cambriano, antes de 600 milhões de anos. No centro e na parte ocidental da Austrália, presente aí esse escudo. Quais são as características, né, desse relevo? Seus afloramentos eles aparecem na parte noroeste, em Hamesley, ao norte em Kimberley e em Alice Springs, na região central. No restante do território nós encontramos o escudo. Ele é recoberto por sedimentos de diferentes períodos geológicos, inclusive dos mais recentes, como o Quaternário. Então, desde o pré-cambriano, antes de 600 milhões de anos aí atrás, até o período Quaternário, nós encontramos sedimentos, tanto dessas áreas, desse período geológico, né, há milhões de anos atrás, como os mais recentes. Por fim, a respeito do relevo, nós encontramos os melanos zelandeses. Quais são as características aí e onde estão localizados esse tipo de relevo? São caracterizados por uma série de ilhas vulcânicas. Elas são formadas por uma ordem de um arco e vão da Nova Guiné até a Nova Zelândia, certo? Na Melanésia aí aparece o Pico Sulcano, na Nova Guiné Ocidental, que se mostra como o relevo mais emerso da Oceania, com mais de 5 metros de altitude. Nas Ilhas Fiji, aí há cerca de 8 alinhamentos separados por depressões entre 2.800 a 3.900 metros. A região dos arcos melano-zelandeses ainda é bastante ativa e os processos orogenéticos continuam a elevar o relevo, certo? Então a geologia aí é bem viva e ativa nos arcos melano-zelandeses, por isso que tem modificado aí bastante o relevo dessa região. Saindo mais do relevo, vamos adentrar agora no clima. Alguma dúvida até aí? Oitavo ano, estou conseguindo compreender. É mais características mesmo geográficas deste lugar, né? Por isso que são vários nomes, né? É mais descritivo mesmo, estamos descrevendo o espaço geográfico, né, da Oceania, ok? Agora vamos falar sobre o clima. Aqui um mapa, né, da Oceania, dos climas presentes aí neste continente, e nós vamos observar cada um deles aí na página. Abra aí na página de vocês, página 147. Abriram? Vamos lá. Nós temos o tropical úmido na parte norte do continente. Aqui eu vou iluminar para vocês, certo? E vou colocar a caneta aqui, ó, nessas áreas aqui, ó. Nova Guiné, Papua Nova Guiné, nas ilhas aqui Salomão, Nova aqui, ó, Vanuatu, Fiji, certo? Samoa, estão localizando aí as ilhas, né, que eu falei para vocês, ok? Aqui é Salomão, são todas tropical úmido. Logo depois vem o tropical seco, na região aqui mais abaixo do tropical úmido, ok? Nós temos o subtropical quente e úmido, que é mais na parte central aqui da Austrália. Nós temos também o subtropical quente mediterrâneo, nessas extremidades aqui do país. O subtropical úmido aqui em Melbourne e Nova Zelândia, e aqui pegando um pedacinho aqui de Wellington aqui. E nós temos o árido, certo? E as altas montanhas. Então todos esses climas é presente na Oceania. Na porção insular da Oceania e a parte continental, que é a Austrália, né, a maior parte de terras imersas,
tem os comportamentos climáticos diferenciados devido às diferentes variáveis. Por exemplo, aí, na porção insular, que é a Melanésia, Polinésia e Micronésia, que está a parte mais distante da plataforma continental, que é o caso da Austrália, a localização acima do Trópico de Capricórnio possui temperaturas mais elevadas, já que a influência da maritimidade causa uma menor amplitude térmica. Por exemplo, de dia está fazendo 20 graus Celsius e durante a noite está fazendo 19, então a amplitude térmica é baixa. Não tem uma diferença muito grande, gritante, das temperaturas, certo? Porque a maritimidade aí, né, permanece a temperatura do lugar sem ter uma diferença muito grande do dia para a noite ou da noite para o dia, tá bom? E é nessa parte aí do sul da Austrália e da Nova Zelândia que estão acima de 23 graus de latitude. O comportamento climático tende a ter temperaturas médias mais baixas. Mais fatores aí como o relevo e a maritimidade exercem bastante influência, ok? Então já na parte sul entra a presença do relevo, que também vai influenciar, ok? Clima de montanha, certo? Então quanto mais eu subo a montanha, quanto mais eu escalo a montanha, as temperaturas, né, o clima ele tende a mudar, certo? Então por isso que influencia bastante aí juntamente com a maritimidade. Na região insular e do norte da Austrália, na zona intertropical, possui climas tropicais pluviais, com temperaturas médias, altas e pluviosidade acentuada, que é a média das chuvas. Devido à maritimidade com baixa variação entre as temperaturas máximas e mínimas. É o caso da amplitude térmica, certo? A amplitude térmica é a variação entre a temperatura máxima e a mínima. Se as temperaturas forem máximas, né, para as mínimas, então a amplitude térmica é muito elevada. Se não for, será baixa. Então, as amplitudes térmicas elas são mais acentuadas no mar, no oceano, né, por conta da maritimidade, que as águas, né, têm uma influência muito grande de permanecer aí as temperaturas sem ter uma disparidade entre elas. Mais próximo da Ásia, aparecem climas tropicais quentes, com a alternância de estações úmidas e secas, devido à influência das monções. O clima de monções, ele é totalmente influenciado aí, né, pelas massas que se deslocam tanto do oceano quanto da plataforma continental, certo? Quando as massas de ar saem do oceano para o continente, é tempo chuvoso de verão. No inverno é o tempo seco. As massas de ar saem do continente para o oceano, certo? Na aula online eu explico melhorzinho para vocês. Eu mostro outros exemplos para vocês. As altitudes mais elevadas na Papua Nova Guiné proporcionam uma variação do clima de montanha, que eu citei para vocês quase agora, que é mais seco e com temperaturas mais amenas, ok? Porque quanto mais eu subo a montanha, a temperatura cai. A cada 180 metros, nós derrubamos 1 grau de temperatura, certo? Na parte central da Austrália, eu mostrei lá no mapa de vocês, nós vamos encontrar o clima semiárido, subtropical, em região subtropical, pela impossibilidade da chegada de umidade devido à presença constante de zonas de alta pressão de influência subtropical. A precipitação nessa região não passa de 350 mm, com verões quentes e invernos bem mais amenos. Ao sul, nós encontramos climas influenciados pela faixa subtropical devido à latitude, como a Nova Zelândia, sudeste da Austrália. Esses climas mesotérmicos têm chuva bem distribuída ao longo do ano, verões quentes e invernos amenos. No litoral sul, predomina o clima mediterrâneo devido à corrente marítima fria circumpolar, antártica e das zonas de alta pressão locais, o que ocasiona invernos mais chuvosos e verões secos. Então você vê nessa parte aí da Nova Zelândia, sudeste da Austrália, nessa faixa subtropical, né, existe aí os verões quentes, invernos amenos. Já no sul tem a influência da corrente marítima fria circumpolar antártica, que vai, né, naquela zona de alta pressão local e que ocasiona esses invernos mais chuvosos e verões secos, né? Então você percebe que todo o clima da Oceania, assim como outros, né, outros países, outros continentes, recebem muita influência das massas, né, da maritimidade, da continentalidade, né, daquele lugar. Na parte centro-leste da Austrália,
Mais próximo ao litoral, as precipitações são bem distribuídas durante o ano, com estações bem caracterizadas em um clima subtropical úmido de verões quentes. Na região, aí na costa oeste, aparece o mesmo clima subtropical típico da região centro-leste litorânea. Por fim, temos o nordeste aí australiano, o clima subtropical úmido de invernos secos, com 4 estações bem definidas. É característico aí o clima temperado, com as 4 estações bem definidas, verão quente e com alto índice de pluviosidade. Próximo ao litoral, né, aí, sendo ajudado pelo oceano, as precipitações são bem mais distribuídas durante todo o ano, com estações aí caracterizadas em um clima subtropical úmido e de verões quentes. Vamos falar sobre vegetação agora. Vamos tomar uma água. Quem tiver aí dormindo, acorda, viu? O assunto geográfico está apenas começando, tá bom? Então vamos lá. Os domínios morfoclimáticos de vegetação aí, para vocês entenderem melhor a relação de clima, de relevo, de vegetação, né? Até do próprio solo também, dos efeitos geológicos que já aconteceram, né, e que ainda estão em atividade, certo? Toda a parte geológica do interior da Terra. Então vamos lá. Utilizando-se da divisão da Oceania em parte insular e continental, parte insular é a parte que está mais distante da plataforma continental, que no caso da Oceania é a Austrália, e continental é a própria Austrália, certo? Por estar mais próximo aí a essas terras imersas. E das suas diferentes características climáticas, sistema de alta pressão, subtropical, maritimidade e continentalidade, podemos concluir que a vegetação da Oceania é muito diversificada, resultando aí na presença de vários biomas. Vamos ver os biomas presentes aqui na Austrália. Nós temos a floresta tropical úmida. Estou riscando aqui na legenda para vocês, ó. Floresta subtropical, a de eucalipto, plantação de eucalipto, aí savana, deserto, semideserto e estepe. Os domínios morfoclimáticos estão na página 148 e 149 para vocês me acompanharem, certo? Os climas tropicais dominantes nas ilhas no norte e no nordeste da Austrália são responsáveis pela predominância de florestas tropicais pluviais, com elevados índices pluviométricos e temperaturas mais altas, resultando em uma floresta frondosa com árvores que podem alcançar 40 metros em camadas superiores. São parecidas aí com a floresta tropical da África, certo? No norte também aparece a floresta equatorial, de porte alto e com riquíssima diversidade de espécies. Essa floresta tropical é as mesmas características da floresta amazônica, né? Porque a floresta amazônica é a floresta equatorial, certo? Com diversidade gigante de fauna, de flora, uma diversidade de espécies aí que a gente nem consegue contar, certo? E na transição entre os desertos da parte central e do norte tropical, aparecem as savanas, com predominância de gramíneas e espécies xerófilas. Essas savanas é como se fossem aquelas savanas africanas, né? Áreas mais abertas, os campos mais abertos, com as árvores umas distantes das outras, presença de gramíneas, né? Mais gramíneas sem ter aquelas árvores de porte grande, como é o caso aí das florestas tropicais e das florestas equatoriais, com 40 metros de altura que as árvores podem alcançar, certo? E uma próxima a outra, com as médias pluviométricas aí, né, bem mais altas dentro das florestas tropicais e equatoriais também. A vegetação se adapta a climas extremamente secos, como as hiperxerófilas. Predomina na região central da Austrália, pois essa área é composta por desertos. As hiperxerófilas têm como principal representante as cactáceas, de caule suculento. É aquela planta que é cheia de espinhos, certo? Aqui nós chamamos cactos, ok? E elas observam em seu caule uma quantidade de água que dá para viver aí, né, por muito tempo. Então, as espécies arbustivas adaptadas a esses climas têm cascos muito duros, folhas encobertas de cera ou espinhos para diminuir a transpiração, e as raízes profundas na forma de cabeleira, ramificadas para garantir maior absorção da água
e do solo, né? Então a natureza ela é extremamente perfeita. Então até os espinhos, né, estão ali para facilitar a não transpiração, porque quanto mais a planta transpira, maior precisará, né, de água. Então os espinhos, as folhas recobertas de cera, né, e as raízes mais profundas facilitam a permanência aí da planta, das espécies vivas nessas áreas de clima extremamente seco. Em latitudes mais altas, aí encontramos no litoral oriental da Nova Zelândia a predominância de grandes campos de gramíneas com árvores latifoliadas nas matas ciliares dos rios. A vegetação mediterrânea de complexo arbustivo aparece no litoral sul e grande parte do litoral oeste da Austrália, por ser adaptada aos climas mais secos e com invernos chuvosos, com aspecto retorcido e alternando aí entre os bosques e pastagens. Então aqui nós encontramos já a presença aí das vegetações mediterrâneas, né, de complexo arbustivo, os troncos retorcidos, okay, mais presentes no litoral da Austrália, litoral leste, e se adaptam aí aos climas mais secos e com invernos chuvosos. A floresta temperada, ela tem a presença marcada por manchas escravadas na parte leste da Austrália e domina quase toda a Nova Zelândia, menos ali no litoral leste que nós encontramos a predominância aí de campos de gramíneas, certo? Mesmo no litoral leste, a floresta temperada tem uma biodiversidade reduzida em espécies vegetais, onde convivem pinheiros e árvores de folhas largas, todas de grande porte, que estão entre as maiores do mundo. Então, principais características das florestas temperadas: biodiversidade de espécie reduzida, onde aí convivem os tipos de pinheiros, árvores de folhas largas, todas de grande porte, né, que estão entre as maiores do mundo. Nas áreas de montanha da Papua Nova Guiné e da Nova Zelândia, aparece adaptada aí aos climas frios de montanha, a tundra alpina. A tundra ela é a única vegetação aí que se molda aos climas rigorosos aí de frio, né, na parte mais polar ali, norte dos continentes. E da Oceania não é diferente, certo? A característica dessa vegetação é de alternar o seu desenvolvimento entre as épocas de congelamento de degelo nas montanhas, para o desenvolvimento de musgos, linques, gramíneas e até arbustos nas condições adversas de altitudes elevadas e solos pobres, né? Sem fertilidade alguma, certo? Sem riqueza alguma. Então, os links, os musgos, gramíneas são, principalmente os links, são aquele tipo de vegetação que reveste o solo, né? Quando você trisca assim na rocha, você vê aquelas pequenas musgos, gramíneas, né? Links ali, é perceptível, né? Que ela cobre toda a rocha, certo? Hidrografia da Oceania, ok? Saindo agora um pouco da vegetação, né? Vimos aí que existe a floresta tropical úmida, a floresta subtropical, a de eucalipto, as savanas, os desertos, semi-desertos, as estepes, as tundras, ok? Mais na parte fria do continente. Então vamos falar sobre as águas, certo? Os rios mais importantes, né? Onde eles nascem, por onde percorrem, né? Então vamos lá. A Oceania ela é pobre se comparada com as dos outros continentes, pois a grande maioria das ilhas não tem extensão suficiente, né, territorial para que se tenha a formação de rios, o curso do rio, né? Se o continente ele é fortemente formado por ilhas, então não tem como ter aí rios caudalosos como o Rio Amazonas, né? O Rio São Francisco, aqui no Nordeste. Então, eles não têm como ter essa grande capacidade de navegação ou de produção hidrelétrica, né? E até do corpo da própria água, né? Corpo do rio, não tem, né? Porque eles não têm espaço territorial suficiente. Então, aí cumpre a função de fornecer água para o consumo, onde se estabeleceram as opções humanas. Como na maioria dos climas do continente, a regularidade das chuvas, esses rios sempre são abastecidos e mantêm sua perenidade, né? Rios perenes são aqueles que nunca secam,
né? Sempre vai ter água no seu corpo, né? No seu curso aí dos rios. Aí está o mapa da Oceania, da hidrografia. Como você observa, né, se você comparar o mapa do Brasil, né, da hidrografia do Brasil com o mapa da Oceania, da hidrografia, você vê que é muito pobre em questão de água, né, em questão de rios caudalosos, na extensão dos rios, né, você vê que não tem, né, ó, são bem curtos, certo? Mas eles são utilizados mesmo para suprir a necessidade aí dos humanos, dos seres humanos que ali habitam, né, próximo a esses rios. Não tem como, né, sair um rio aqui de Papua Nova Guiné e vir para Fiji, porque aqui, né, é coberto de águas aí oceânicas, ok? Então vamos lá. Na plataforma continental australiana, nós temos a ocorrência dos rios e é dificultada pela baixa pluviosidade, a baixa de chuva, né, não tem chuvas aí regulares por conta de climas áridos e semiáridos que formam desertos na parte centro-leste do país. Os principais rios da Oceania são: na Austrália nós encontramos o Murray, seus afluentes Murrumbidgee e Darling. Na Nova Zelândia nós destacamos aqui o Waikato, e em Papua Nova Guiné, Daro, Flake, Kori, Purari, Ramu e Sepik. Ok? Esses são os principais rios na Austrália e na Nova Zelândia, em Papua Nova Guiné. Pronto, conheceram um pouco aí da Oceania, seu relevo, né, da diversidade climática, diversidade vegetacional, a pobreza em questão aí das águas, da hidrografia, saindo aí do continente, aí a Oceania, da plataforma continental da Austrália. Vamos agora viajar para o continente europeu. O continente europeu está na página 150 do livro de vocês. Podem abrir aí para vocês acompanharem, ok? Aí estão os países do continente europeu: a Rússia Europeia, Itália, Espanha, Portugal, França, Irlanda, Reino Unido, Países Baixos, Amsterdã ali, que é o capital, Alemanha, Berlim ali, capital, Dinamarca, Noruega, Suécia, Finlândia, Estônia, Letônia, Lituânia, Belarus, Ucrânia, Romênia e aí por diante, certo? Então nós vamos conhecer um pouco das características geográficas, né, destas terras, né, deste continente aí influenciador, né, poderoso economicamente falando, que é a Europa. Em aspectos, né, geográficos, alguns estudiosos eles consideram o continente apenas uma extensão da Ásia, como se fosse uma península, né? Você vê aquele continente gigantesco que é a Ásia, então a parte europeia foi uma continuação daquele território, ok? Mas em comparação aí ao poder político, ao poder social, econômico realmente, né, e cultural, realmente a Europa é um continente aí riquíssimo em cultura e que influencia nações, e influenciou muito. Então a Europa está totalmente, né, inserida no hemisfério norte, em sua maior parte no Oriente, sendo esses limites naturais os Montes Urais, aqui vou circular para vocês, o Mar Cáspio, o Rio Ural a leste e ao sul o Mar Mediterrâneo e o Negro. E o Oceano Atlântico a oeste, e nas altas latitudes o Oceano Glacial ao norte, ok? Com apenas 10,5 milhões de quilômetros quadrados, é menor do que a Rússia e ocupando cerca de 7% das áreas continentais. A Europa é um dos mais importantes e influentes continentes do mundo, como eu falei para vocês. A questão de influenciar, né, os outros continentes, ela realmente é, né, o continente europeu, né, a grandeza da Europa ela é gigante, certo? Mas em aspectos geográficos, ela realmente é uma extensão da Ásia e apenas uma península, ok? Então nós temos aí os seus limites, Montes Urais, o Mar Cáspio, Ural, né, o Mar Mediterrâneo, o Mar Negro, o Oceano Atlântico, o Oceano Glacial. Então vamos conhecer aí um pouco mais sobre o relevo do continente europeu. Então a Europa
ela fica na parte oeste da placa tectônica euroasiática como uma península, né? E a organização do seu relevo mostra contrastes entre o sul, elevado com cadeias montanhosas, o norte, desgastado, com planaltos elevados em metros de altitudes, e na região central nós encontramos as planícies, ok? Na parte norte predomina um relevo de planaltos maciços desgastados que geraram deposição de sedimentos, formando imensas planícies na região central. Então todo o sedimento ali que foi liberado pelos desgastes naquela região foi passando pelo processo de sedimentos, aí, a deposição de sedimentos, a sedimentação, formando essas áreas férteis, ricas, né, em fertilidade na região central da Europa. Ao sul nós encontramos aí contato com a placa africana, que causa intensa atividade geológica, desde o terciário, que contribuiu para o surgimento de uma série de cadeias montanhosas, ok? Então, aqui na Europa, nós temos aí no norte os elevados planaltos, com mais altitudes. Na região central, as planícies. E na parte norte, predomina os planaltos maciços desgastados. E por conta disso, formou na região central, as imensas planícies. Aí está o mapa, relevo da Europa. Nós encontramos os Alpes, os Cárpatos, o Cáucaso, okay? Os Alpes escandinavos aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês. Os Pirineus, aqui são as áreas mais elevadas, ok? Os Apeninos aqui, ó, na Itália, tá? E na parte central nós encontramos aí, ó, as planícies, certo? Com suas riquezas férteis para plantação. As regiões montanhosas ao sul têm elevadas altitudes e sofrem com fenômenos tectônicos constantemente, gerando terremotos e vulcões devido ao choque da placa africana com a placa euroasiática. Então, essa parte da Europa tem a presença aí muito forte, né, da geologia bem ativa, causando dobramentos que construíram montanhas ao longo dos últimos 70 milhões de anos. São os dobramentos modernos, né, os mais recentes. Dentre eles, os pontos mais expressivos são os Alpes, que formam uma cadeia montanhosa que aparece na Austrália, ali entre a Áustria, Suíça e Alemanha, Itália e França, com cerca de 1.100 km de extensão. Os Cárpatos, que ocorrem nas terras da Eslováquia, Polônia, Ucrânia e Romênia, têm aí as montanhas Tatras, suas mais elevadas altitudes, com 2.655 metros do pico Gerlachov. O pico mais proeminente da Europa é o Monte Elbrus, localizado no conjunto de montanhas do Cáucaso, com 5.642 metros acima do nível do mar. Situa-se entre o Mar Negro, Mar Cáspio, nos territórios da Rússia, Geórgia, Armênia e Azerbaijão. Então você observa que existe uma diversidade gigante, né, do relevo. Espaço relativamente pequeno, né? Por exemplo, existe um mapa europeu no mapa do Brasil com os países europeus, né? Mostrando que quase todos os países da Europa cabem no nosso território, ok? E tem uma diversidade muito grande aí, né, apesar da sua extensão territorial. Na parte norte e central da Europa é expressiva a presença de planícies, né? Isso se deu aí por conta do desgaste das rochas, né, mais antigas, e se estende por 2.000 quilômetros, como a Grande Planície do Norte, que vai desde o litoral francês até os Montes Urais. Essas planícies, elas são em geral muito férteis, com solo Chernobyl na Ucrânia, e que foram cruciais para o desenvolvimento do povoamento no continente. Outras planícies importantes da Europa, exemplo aí é a planície russa, planície germânica polonesa e a Grande Planície húngara. Todas ricas, né, para a plantação aí, né, para a agricultura, né, agropecuária, e que traz, né, que trouxe o motivo aí de povoamento no continente. Os planaltos europeus, formados por maciços antigos, tendem de altitudes modestas, né, se comparando com os dobramentos modernos ao sul do continente.
isso, foram se desgastando ao longo do tempo e foi perdendo a majestade em questão de altitude. Quanto mais as cadeias montanhosas elas são antigas, os maciços antigos, né, sofrem aí esse processo de desgaste e vão perdendo aí a majestade de altitude. Diferentemente dos dobramentos modernos, são mais recentes e que não sofreram ainda esse processo, né, de erosão e perca da sua altitude. Os dobramentos modernos estão ao sul do continente, são localizados aqui no centro-norte do continente e podem ser reservas de minérios como ferro, manganês e bauxite, etc. Os montes Urais funcionam como um arco divisório entre a Europa e a Ásia. Ele é o limite natural que divide esses continentes, certo? O continente europeu e o continente asiático. Estende-se por 2.500 km, desde a fronteira lá do norte do Cazaquistão até o Oceano Ártico. E tem o Monte Narodnaia como o ponto culminante destes montes Urais, dessa cadeia montanhosa, que é utilizado para dividir o território da Ásia com o da Europa. Na Europa setentrional, fazem parte do escudo escandinavo os Alpes escandinavos, cadeia montanhosa predominante. Na Península Escandinava, nós temos aqui localizada na Noruega, Suécia e Finlândia. Os Montes Peninos, nós temos localizados aqui no centro-norte da Inglaterra, foram grande fonte de minérios e tiveram grande importância na Revolução Industrial Inglesa. Com 402 km de extensão, seu ponto culminante é o Ponte Crossfell, com 893 metros de altitude, ok? Aqui, galerinha, é Montes Peninos, tá? Eu troquei aqui a letra, mas é Montes Peninos, ok? Para enfatizar melhor para vocês. O clima do continente europeu, localizado totalmente no hemisfério norte, isso traz aí acima do Trópico de Câncer. A Europa apresenta uma diversidade gigante de clima, pois chega aí a adentrar no ciclo polar ártico. O clima da Europa está na página 154. Abram aí no livro de vocês na página 154. Vamos ver aqui as características principais de cada clima presente no continente. Nós temos o clima mediterrâneo. Principais características do clima mediterrâneo. Ele é localizado no sul da Europa, possui verões quentes e secos com invernos chuvosos. Ocorre na Espanha, na Grécia, na Itália e Portugal. Subpolar, está aí logo a próximas latitudes ao Ártico, possui invernos longos e rigorosos, que pode atingir mínimas de menos 50 graus Celsius. E no verão não ultrapassa em 16 a 21 graus Celsius. Ocorre na Suécia, Finlândia, Rússia e mais ao norte da Noruega. Estão mais próximos aí ao norte, certo? Do continente. Os climas temperados, logo aqui, nós temos as principais características na Europa Ocidental, localizada aí o clima temperado oceânico. Inglaterra, França, Alemanha, Bélgica, Holanda, entre outros. Nós também temos a corrente do Golfo, que faz a diferença entre a Europa toda congelada e uma Europa com a presença de diferentes variações de climas, como os temperados ao centro, frio continental para leste, mediterrâneo ao sul e polares e subpolares ao norte. As chuvas se concentram no inverno e na primavera. Devido à menor influência do oceano, recebe menos amplitudes térmicas, ok? Nós, dentro do clima temperado, nós temos tanto o clima temperado oceânico quanto o clima temperado continental. O clima temperado oceânico recebe influência do próprio oceano e o continental do próprio continente, onde as massas, né, de ar do oceano, né, são bem mais presentes aí, e as temperaturas são mais amenas e mais úmidas, né, e diferentemente do continente, são massas de ar secas, né, e que traz um período aí mais de baixa da pluviosidade. As chuvas elas se concentram no inverno e na primavera. Já no clima temperado continental, tem influência no centro e no leste da Europa.
E se caracteriza por grandes amplitudes térmicas, porque no próprio continente não tem a maritimidade, né? Pela distância do oceano. Quanto mais distante do oceano, mais a amplitude térmica vai ser diferente, certo? Vai ser mais elevada, pois está sob efeito da continentalidade, ok? O frio de montanha, o nome já está, né, nos orientando aí algumas informações, ocorre em áreas montanhosas como nos Alpes, nos Pirineus e nos Apeninos. As nevadas e as geadas, elas se caracterizam em invernos rigorosos e longos. A presença das montanhas é responsável pela manutenção da chuva por todo ano. Aqui está o mapa do clima, para a gente localizar esses climas. Aqui o polar, ok? Logicamente está mais próximo aqui, né, ao polo. O clima frio, ok? Queria muito morar aqui. Eu amo frio. Clima temperado. Quase todo aqui, ó, o continente europeu, ok? Lembrando aí que o clima temperado tem clima temperado continental, que recebe influência da continentalidade, a amplitude térmica é elevada, certo? E nós temos também o clima temperado oceânico, que vai receber influência da maritimidade. A amplitude térmica é bem mais baixa. Nós temos o Mediterrâneo, ok? Aqui, ó, em toda a extremidade do Mediterrâneo, certo? Nós temos o frio de montanha, que está localizado aí, né, nas áreas de elevação do relevo, nas altas altitudes, e o semiárido aqui próximo ao Mar Cáspio, aqui, ó, o Mar Negro, ok? Alguma dúvida até aí? Vamos continuar. A hidrografia da Europa. O relevo europeu tem baixa influência na hidrografia do continente, isso por conta da presença de 2/3 do seu território de áreas planas. As planícies fluviais, como rios navegáveis, proporcionaram um aproveitamento econômico com o transporte de mercadorias com custos muito reduzidos. A gente sabe que o custo de rios, de utilização da navegação aí através dos rios é bem mais em conta que aéreo, que rodoviário, né? Então, isso facilitou muito o transporte de mercadorias com os custos bem mais reduzidos. As regiões mais elevadas, onde predominam as cordilheiras, tem papel importantíssimo a respeito das nascentes de muitos rios, né? Pois funcionam como área de dispersão das águas e a Barlavento aí na época de derretimento da neve, que impede aí esse fenômeno. Aí está o mapa de alguns dos rios, né, da geografia da Europa. Nós temos o Danúbio, bem conhecido, o Rena, o Tejo, o Douro, o Don, o Volga, né, outro rio que é muito conhecido, ok? O Pó, aqui o Sena também, certo? Então vamos ver algumas características aí de cada rio desses, os principais rios. Nós temos o Loire, que é chamado de Ligia em português, é o maior rio da França, percorre aí 1.012 quilômetros por toda a França. Ele desemboca no Oceano Atlântico, na região Loire-Atlantique, através do estuário. É o maior rio em território francês. Nós temos o Elba, ele nasce nas montanhas Caucasus, com altitude de 1.386 metros acima do nível do mar. No norte da República Tcheca, na Europa Central, percorre aí a Alemanha até a sua foz no Mar do Norte, em Kusaven, ainda na Alemanha. Tem 1.165 km de extensão e sua bacia ocupa 148 mil km². Nós temos o rio Reno, ele nasce aí nos Alpes, no leste da Suíça, percorre 4 países, ali nos Países Baixos, Áustria, Alemanha e França, até desaguar no Mar do Norte, na cidade de Roterdão, nos Países Baixos, depois de 1.233 km. O Ródano surge na geleira dos Rolais, em média de altitude de 2.150 metros, nos Alpes Suíços. Percorre 812 km pelo território suíço e francês. Ele desemboca no Mar Mediterrâneo e abrange aí cerca de 95.500 km² a sua bacia hidrográfica.
Nós tínhamos o Volga, é um rio inteiramente russo, nasce em Valdai, no norte da Rússia, e deságua no Mar Cáspio, a sudoeste. Possui cerca de 3.668 km de extensão, e a sua bacia hidrográfica aí, né, banha cerca de uma área de 1.380.000 quilômetros quadrados, ok? Então aí estão os principais rios da Europa. Na próxima aula vamos dar continuidade ao mesmo capítulo 5, que vai falar mais sobre a ocupação humana e a cultura na Ásia, na Oceania e na Europa. Vamos sair um pouco mais sobre os aspectos geográficos e vamos falar mais sobre os aspectos humanos em cada continente deles. Tchau, tchau e até o nosso próximo encontro.